Boa noite. Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais para esse bate-papo, para essa conversa. Como todo mês temos a oportunidade de vir aqui, algumas vezes trazemos alguns assuntos, outras vezes deixamos para responder as eventuais perguntas, os questionamentos que nos trazem aqui. E é sempre interessante porque o questionamento, a pergunta que você me traz, você que está aqui presente, ou você da internet, que também pode mandar uma pergunta, traz uma ideia de quais as dificuldades, quais as questões, quais os questionamentos, as dúvidas que você pode ter, que nós possamos ter, e aí a gente vai dividindo. Sempre uma pergunta acaba sendo uma amostragem de um grande número de pessoas que têm aquela dúvida. Uma coisa que eu entendo muito interessante, antes de começar a responder as perguntas, porque todos nós somos pessoas diferentes, sabemos disso, mas esquecemos disso no cotidiano. As nossas diferenças são importantes para que a gente perceba que nós somos únicos neste planeta. Isto é, cada um de nós tem a sua marca registrada nesse planeta. Não existem duas pessoas iguais, isto é, podem até ter semelhanças físicas, mas não existe geneticamente ninguém igual. Isso mostra a marca de Deus, no sentido de que todos nós somos importantes e únicos na tarefa crística, na tarefa divina do que a gente vai fazer. Tem pessoas que falam, eu não sou importante, eu não tenho importância, eu não tenho grande utilidade para poder fazer uma grande tarefa, mas onde Cristo nos coloca, onde Deus nos colocou, ali nós vamos poder frutificar. Ali nós temos uma missão, uma tarefa, um processo. Então, começar a olhar para a nossa individualidade, a nossa unicidade. O que eu posso fazer de útil no lugar onde eu estou? Por muitas vezes nós achamos que uma pequena atitude não vai repercutir, não vai reverberar como muito importante. Talvez muita gente não conheça, não fique sabendo, mas aos olhos de Deus ficará sabendo. Então assim, o que eu posso fazer lá na minha rua, na minha casa, com o meu vizinho, no meu lugar de trabalho, quando eu estou indo de ônibus para o trabalho, quando eu estou voltando a pé? O que eu posso fazer? Talvez uma pergunta, se colocar a serviço de Deus, porque quando nós nos colocamos a serviço de Deus, Ele nos traz as dicas, as orientações, e aí as intuições vão brotando, porque nós temos guardado dentro de nós toda a nossa proposta reencarnatória, e eu gosto de olhar a vida como um processo de reencarnação, quer dizer, é um projeto, nós fizemos um projeto, e este projeto precisa ser desenvolvido. Ora vamos conseguir muita coisa, ora vamos conseguir mesmo, mas qual é esse projeto? Eu posso não lembrar conscientemente, mas todos nós temos no inconsciente, no subconsciente, esse projeto, esse arquivo, e está lá gravado, como se fosse num computador que tem lá registrado. Quando nós nos colocamos à disposição desse projeto divino, naturalmente ele começa a aparecer para nós, em pequenos detalhes, e aí a gente vai começando a se sentir cada vez mais na conexão, na sintonia com Deus, porque nós entramos na meu projeto, entrei no meu projeto, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Muitos de nós nos encontramos muitas vezes perdidos, achamos, estou perdido, não sei o que fazer, mas nós temos as respostas, é que nós não paramos, não dialogamos conosco mesmo, quer dizer, falar conosco mesmo, para poder introjectar e identificar esse projeto, esse programa, que, como eu falei, é único, individual e necessário à formação do planeta. Todos são necessários à formação do planeta, como se fosse um grande quebra-cabeças, que todas as partes são importantes, mesmo aquela pontinha lá, daquele pedacinho, é importante, porque senão o quebra-cabeça não fica amplo, não fica completo. Olhando dessa maneira, a gente se sente importante frente à divindade, não frente à sociedade, né? Porque hoje em dia é muito, a pessoa é importante, a pessoa é famosa, e essa importância é só a sociedade. Muitos dos santos, segundo a nossa visão social, quando desencarnaram, descobriram na erraticidade o quanto não eram santos, quantos ainda tinham que fazer. E o grande perigo, principalmente das pessoas que acabam se projetando de uma certa forma, é se verem como importantes,
se verem, não, eu sou uma pessoa importante, que eu vou fazer isso e aquilo, e nesse momento ela perde o mais importante, que é a humildade com Cristo. A simplicidade e a humildade são as tarefas dos tarefeiros que querem trabalhar com Cristo. Não tem outra alternativa. Saiu da simplicidade, saiu da humildade, você está perdendo a conexão com a divindade, com o trabalho do Cristo, principalmente o trabalho da doutrina espírita. Então, às vezes eu falo, puxa, mas isso é tão simples. Quando é tão simples é porque está ligado na tarefa verdadeira. Talvez isso seja um ponto de reflexão que eu acho importante a gente levar, para não se iludir mais do que a gente se ilude. Ah, não, puxa, mas então, quando eu for isso, quando eu for aquilo... Não, o trabalho começa no pequeno e no humilde. Então agora vamos às algumas questões. Uma pessoa em tratamento espiritual com tendência à tristeza, depressão e medos, pode ao mesmo tempo procurar tratamento psiquiátrico tomando remédios alopáticos? Esse tratamento influi no tratamento espiritual? Vamos entender então. Então a pessoa tem um quadro depressivo, de tristeza, de medo. Esse quadro pode ser variado, como nós falamos, né? O encontro à depressão como uma queda de energia vital. Essa queda de energia vital pode ser desde a alimentação, as questões emocionais, as questões do pensamento, do psiquismo, como as questões espirituais. E muitas das vezes tudo isso junto, né? Então, alguns tratamentos psiquiátricos, alguns medicamentos psiquiátricos são muito úteis até, por exemplo, para, digamos, colocar uma espécie de capacete, entre aspas, nos neurônios, para que a interferência espiritual diminua. Por isso que tem casos que tem interferência espiritual, sobremaneira, a pessoa perde um pouco a capacidade de se gerenciar, e aí vem o remédio psiquiátrico para ajudar, digamos assim, colocando uma proteção, diminuindo aquela impedância dos nervos, dos neurônios, e até protegendo a pessoa de interferências espirituais. Ele fala, puxa, a pessoa tinha um problema espiritual, tomou o remédio psiquiátrico e ficou boa. Então para que vai fazer tratamento espiritual? Ali é só um capacete. Você tem um fio descapado, você pega uma luva de borracha e segura o fio, mas o fio continua desencapado. Se você tirar a luva, você vai tomar o choque de novo. Então, muitas das vezes, eu acho interessante e útil, eu não sou psiquiatra, raramente eu uso os medicamentos psiquiátricos, não tenho naturalidade com eles, mas eu entendo que muitas das vezes é importante fazer sim o tratamento junto, porque o remédio psiquiátrico vai ajudar a pessoa naquela falta de gerenciamento sobre ela mesma, e o tratamento espiritual vai trabalhando os fatores que podem ter levado ela a esse desequilíbrio, energizando, muitas vezes no auxílio e fraternidade às entidades desencarnadas, explicando, trabalhando o auto-perdão, trabalhando o perdão, pode sim. E aí, naturalmente, ela tendo uma melhora desse aspecto espiritual, ela se sentindo melhor, ela pode ir diminuindo, digamos assim, os remédios psiquiátricos. Então, não acho conveniente retirar abruptamente os remédios psiquiátricos só porque vai fazer tratamento espiritual. Também não vejo impedimento da pessoa fazer tratamento espiritual tomando os remédios psiquiátricos, né? Então, nós espíritas temos que entender que são padrões diferentes e que, na minha opinião, são totalmente condizentes trabalhando juntos. Claro, quando a pessoa está tomando muitos remédios psiquiátricos, há uma importância de ter alguém que vá lentamente diminuindo esses remédios para ir dessensibilizando, para que ela possa estar mais consciente nessa terapêutica espiritual. Alguns remédios não deixam a pessoa ficar muito consciente, mas ela já estava com o autogerenciamento diminuído, né? Então a gente precisa saber esse equilíbrio. Eu entendo que tudo que vai ser extremado, vai para os extremos, vai trazer problema. O único extremo que eu realmente aceito é ser corintiano, o resto eu não aceito nenhum. A gente, corintiano, não tem jeito mesmo, vai ser extremado, não vai poder voltar, e é várias encarnações, que já estão em 100 anos. O resto a gente tem que realmente, não pode ser extremado. Como, por exemplo, essa pergunta aqui, que eu acho muito interessante. O que o Espiritismo acha de se orar o terço? Então, o terço, né, é um método, digamos assim, de oração, que está mais ligado ao catolicismo. Mas a gente conhece o terço, mas existem nos orientais outros tipos de moedas, de grãos que eles usam também. O que é aquilo lá? São mecanismos usados para poder se consagrar